Bom, o segundo tema que nós iremos ver vai ser sobre os estudos dos átomos. Algumas coisas a gente viu tanto na primeira aula, que foi uma aula curta, e algumas coisas a gente também viu no conceito. Então, mas para a gente poder relembrar um pouquinho, é bom a gente pegar aqui só para a gente poder relembrar. Então, como discutido no primeiro tema, toda a matéria ela vai ser formada em seu estado básico pelos átomos. Então, o que é o átomo? O átomo ele chega a ser uma molécula tão pequena que fala que em uma cabeça de alfinete seria possível encontrar cerca de 60 milhões de átomos, para vocês verem. Então, como também nós vimos nos conceitos, que o átomo ele pode ser dividido em duas porções, como vocês viram lá. Tem o núcleo, como vocês podem ver na figurinha aqui, ó. Não sei se está dando para vocês estar vendo pintando aí. Então, a gente tem o núcleo de um átomo, correto? E temos a eletrosfera, que é essa partezinha aqui, ó, essa parte de fora, que fica em volta. Temos a eletrosfera. Então, dentro do átomo, a gente encontra quem? Os prótons e os nêutrons. Os prótons, eles têm o que? Carga positiva, enquanto os nêutrons não têm carga. Então, onde se encontram os prótons e os nêutrons? Dentro do núcleo do átomo. Onde se encontram os elétrons? Na eletrosfera. Beleza? Os elétrons eles vão ficar circulando o átomo. Eles vão ficar nesse eixo aqui. Não sei se dá para vocês verem. Eles vão ficar nesses eixos aqui. Tá? Então é basicamente isso. Uma coisa que a gente já tinha visto nos conceitos. Bom, ainda falando um pouco sobre o átomo, para a gente poder entender direitinho aqui, o que vai acontecer? Prótons, ele vai ser representado pela letra P. Então, toda vez que você ver falar em P, será prótons. N será nêutrons. E E será o elétron. Então, toda vez que vocês verem falar isso, quer dizer que são essas letras, prótons, nêutrons e elétrons. Beleza? Então, a gente vai falar um pouco sobre a carga de cada um. Então, o que acontece? O próton ele tem carga positiva, negativa ou nenhuma carga? Correto? O próton ele tem carga positiva. Tá? O nêutron ele tem carga positiva ou negativa? Carga nenhuma, né? Então, o nêutron ele não tem nenhuma carga. Nenhuma carga. Nenhuma carga. Os elétrons, eles têm carga positiva ou negativa? Os elétrons têm carga negativa. Então, prótons e nêutrons ficam dentro do núcleo e elétron fica na eletrosfera. Aí você me pergunta, professor, isso a gente já falou demais. Só que agora a gente vai ver o que é a massa. Então, o que acontece? Uma unidade, que é a unidade em massa, como vocês podem ver aqui. Então, vou pegar aqui. Ó. A massa atômica é uma forma de medir a massa do átomo. A massa atômica ela vai ser sempre representada por A. A massa atômica. A gente tem a unidade. Porque o átomo ele chega a ser já tão pequeno que é muito difícil de se medir. Mas o que acontece? Foi lá um rapaz, pegou e começou a fazer o quê? Foi que o átomo ele foi feito em unidade. Tá? Então, a unidade de um átomo ele vai poder ser medido por aqui, ó, por UI ou o MA, que vai representar isso. Tá? Que vai representar a unidade.
Então, a unidade de massa a unidade de massa atômica é igual a 1U, né, que é igual a 1,6 a 10 a 24. É a mesma coisa que eu falar para vocês que, por exemplo, que uma dúzia tem 12, meia dúzia tem 6. Então, toda vez que eu falo para vocês, uma dúzia tem quantas unidades? Vocês vão falar para mim que tem 12, correto? Então, quando a gente fala em massa, a gente fala que 1U ele é igual a 1,6 vezes 10 a 24. Beleza? Deu para entender isso? Então, uma massa de próton, ela corresponde a 1U. Tá? Então, se eu tenho um próton lá, a unidade dele vai ser 1U. Beleza? A unidade de massa desse próton. Se eu tenho o nêutron, apesar de ele ser carga zero ou carga nenhuma, a massa dele vai ser 1U também. Então, para cada nêutron, eu tenho 1U. Tá? Já os elétrons, a massa dele chega a ser tão pequena que a gente não considera. A gente considera que a massa dos elétrons, ela é desprezível. Por que, professor, ela é desprezível? Porque para cada 1 de prótons, né, seria equivalente a uma pequena massa de 1.800 elétrons para poder equilibrar uma massa de unidade de massa atômica. Então a gente considera que ela é desprezível, entendeu? Porque seria equivalente a 1.800 elétrons para você conseguir chegar na massa de 1. Então é muito difícil para você conseguir equilibrar o elétron nessa massa. Tá? Então a gente falaria que ele é desprezível. Então vamos lá, para vocês ver se vocês pegaram. Então, eu tenho um hidróxido de alumínio, um hidróxido, que ele vale, a massa atômica dele é 1U. Então, quanto que eu teria desse gás, no caso do H? Quanto que eu teria de hidrogênio? Bom, se eu sei que a massa da unidade atômica é 1U e 1U equivale a 1,6 a 10 a 24, então eu teria aqui nessa unidade o quê? 1,6 vezes, ou desculpa, 1,6 vezes a 10 menos 24. Aqui, ó, eu esqueci de colocar o menos também, tá? Então já coloquei, já redondei. Então eu sei que uma molécula de hidrogênio equivale a massa atômica de 1U. Então eu sei que ele vai corresponder ao quê? A 1, vezes 10 a 24, elevado a 24. Deu para entender? Já aqui, o que eu tenho? Eu tenho 4U. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o 1,6 vezes, 1,6 elevado a 10, não é vezes, tá? É elevado a 10 menos 24 vezes, aqui vai ser vezes,
vezes 4. Aí você me pergunta, professor, mas de onde você tirou essa unidade de massa, esse 4? Eu tirei da massa atômica. Então, o 4, ó, ele veio para cá. Então, 1,6 elevado a 10 a 24. Quem está com a calculadora aí? Vai dar... Deixa eu pegar a calculadora. Vai dar... Oi? Tá? Tchau. 6,64 vezes... 6,64 é igual a o expoente de 10 a 24. Tá? Então, isso aqui, gente, eu não vou cobrar na prova, vocês podem ficar tranquilos. É só para vocês saberem que uma unidade de massa atômica, um U é equivalente a 1,6. Tá? Aqui eu arredondei, ele seria 6,6, mas eu arredondei para 6. No caso aqui, a gente tem o hélio, que ele tem 4U. Então, seria 4 unidades de massa atômica, 4 unidades, certo? Então, você vai pegar 4 unidades vezes 1,6 a 10 elevado a 4, ou 24. E você vai chegar nesse resultado. Tá? Isso aqui é só para vocês saberem, não vai chegar a complicar para vocês, eu vou pedir na prova, não. Podem ficar tranquilos. Só para vocês entenderem que tem isso. Para vocês verem que a unidade de massa pesada ela é tão pequena que é muito difícil de se pesar até numa balança. Tá ok? Bom, a gente vai falar agora sobre o número de nêutrons. O número de nêutrons somado ao número de prótons estabelece a massa atômica. Tá? O número de prótons mais o número. Então aqui a gente tem o número de nêutrons somado ao número de prótons, ele vai estabelecer a massa atômica. Suponhamos aí que eu tenho aqui 10 nêutrons e eu tenho 10 prótons. Então eu vou saber que o número da massa atômica seria a somatória de 10 nêutrons com 10 prótons. Então, logo, minha massa atômica seria 20. Então, a massa atômica ela é a somatória do número de prótons com números de nêutrons. Tá? Os elétrons eles formam o quê? As camadas em torno do núcleo atômico. Lembra da eletrosfera? Então, os elétrons vão ficar ali. Então, nessas são conhecidas 7 camadas de eletrônica em torno do núcleo. Como vocês podem estar vendo aqui, ó, são essas camadas aqui. Então, em vez de 2 camadas, a gente teria aqui mais 5 camadas. Mas como a gente está representando o oxigênio, a gente deixou só 2 camadas. Tá? Para vocês entenderem aqui, ó, desse desenho aqui. Tá? Então, a camada... Cada camada contém um determinado número máximo de elétrons. Então, cada camada dessas aqui, ela vai poder apenas comportar um tanto de elétrons. A camada é designada por uma letra. A camada mais próxima do núcleo é representada pela letra K, a segunda pela letra M, e assim sucessivamente. O número máximo de elétrons comportado em cada camada está na tabela. No caso, é essa tabela aqui. Eu já vou explicar para vocês. Então, o que acontece? A camada mais próxima sempre vai ser a K, né? É a primeira camada. A segunda camada é a L. A terceira camada é a M. A quarta a N. A quinta O. A sexta P. E a sétima Q. A última camada seria a Q. Tá? Então, o que significa? Cada camada dessa, ela comporta uma quantidade de elétrons. Então, se você ver aqui na camada... Deixa eu apagar aqui.
Na camada K, que é a primeira camada da eletrosfera, ela suporta quantos elétrons? Apenas 2. Então, se você olhar aqui, ó, dentro da camada do oxigênio, o oxigênio ele tem 8 elétrons. Só que o que acontece? A primeira camada, né, a camada K, quantos elétrons cabem na primeira camada? Apenas 2. Se você ver na figurinha aqui, ó, na primeira camada, a gente só tem o quê? 2 elétrons. Pode ver, ó, que não tem mais nenhum elétron na primeira camada. Então, é o que ela suporta. Tá vendo? A eletrosfera da primeira camada, ela vai se chamar K, ela vai comportar apenas 2 elétrons. E já a segunda camada da eletrosfera, ela é a camada L. Ela suporta até quantos elétrons? Até 8 elétrons. Né? Então, se você pegar aqui, ó, você vai ver, ó, na camada L, 2, 4, 6. Aí você me fala, mas professor, aí só vai ter 6 elétrons. Por quê? Porque na primeira camada já tem 2. E como o oxigênio ele tem apenas 8 elétrons, então os outros 2 já estão aqui. Então, aqui na segunda camada suportaria até 8 elétrons. Só que como o oxigênio ele já tem os 8 elétrons, sendo que na primeira camada tem 2, que é o que ele suporta, eu não poderia ter mais 2 elétrons na camada L, porque senão eu teria um total de 10 elétrons. Tá? Então aqui, poderia ter mais 2 elétrons? Poderia. Só que o que acontece? Se eu tivesse mais 2 elétrons nessa camada aqui, eu já não teria mais 8 elétrons, eu teria 10. Por quê? Eu tenho 2 elétrons na primeira, com mais 8 na segunda. Eu teria 10 elétrons. Só que o oxigênio ele não tem 10 elétrons, ele tem apenas 8. Então, como na primeira camada já tem 2, na segunda só vai ter 6. Suponhamos que em vez do oxigênio fosse um outro átomo que tivesse 10 elétrons. Aí, o que aconteceria? Esse átomo teria 2 elétrons na primeira, né? Na primeira camada eletrônica, e na segunda camada eletrônica ele teria 8. Tá? E se tivesse uma terceira camada? E esse componente ele tivesse 36. Aí na terceira camada, na camada M, quanto que ela suporta? 18. Então na terceira camada, que seria a camada M, poderia ter 18 elétrons. Beleza? Deu para entender essa parte aí de distribuição eletrônica por camada? Deixa eu apagar aqui para não ficar complicado. Então, basicamente, os átomos eles possuem todos os níveis eletrônicos em sua constituição. O átomo de hidrogênio apresenta apenas uma camada. Por que o átomo de hidrogênio apresenta apenas uma camada? Porque o átomo de hidrogênio ele só vai ter um elétron. Tá? A última camada de um átomo deve conter no máximo 8 elétrons, com alguma exceção, como por exemplo o hélio, em que a última camada possui apenas 2 elétrons. Essa regra é denominada regra do octeto. Então, vocês entenderam aqui, né? Posso ir para o próximo slide. Então, aqui a gente vai falar um pouco de novo sobre a representação. Então, o que acontece na representação? Lembra que a gente tem o símbolo, como eu falei no conceito, a gente tem o número de massa, né? E a gente tem o que é? O Z, número atômico, correto? Então a gente tem o número de massa, que o número de massa é representado pela letra A, correto? E o número atômico, que é representado pela letra Z.
Só que a gente aqui também tem o próton. O próton, gente, para vocês descobrir quanto próton tem num átomo, o próton ele vai ter sempre a mesma unidade do número atômico. Então, vamos lá. Qual que é o número da massa desse elemento químico que a gente tem aqui? Lembra? O número da massa ele vai ser sempre, nesse caso aqui, como eu expliquei no conceito, o maior. Então, o número da massa ele vai ser o quê? 19. Tá? Vai ser 19. E qual que é o meu número atômico? O meu número atômico vai ser quem? O 9. Lembra? Caso você se confunda, o número atômico sempre será menor e o número da massa será sempre o maior. Então, aqui meu número atômico será 9, correto? E o meu número de prótons? Qual será? Lembra que o número de prótons ele será igual ao número atômico? Então, meu número de prótons também será 9. Então, quando a gente fala em identidade de um elemento químico, de um átomo, ele vai ser sempre o quê? Um número atômico e um número de prótons. Então, o número atômico e o número de prótons, ele vai ser a identidade desse elemento químico, vai ser a identidade desse átomo. Beleza? Então, deu para entender quando a gente fala, começar a chegar nessa parte que vocês têm que separar tudo bonitinho, tudo certinho. Então, número de massa sempre vai ser o maior. Número atômico e o número de prótons. O número atômico vai ser sempre igual ao número de prótons, que vai ser representado pela letra P. Beleza? Deu para entender? Então, façam para mim esse aqui. Eu nem sei se é isso aqui, tá? Mas eu estou chutando. Um carbono 16 com 8. Então, falem para mim, dá um pausa no vídeo, qual é o número da massa, qual é o número atômico e qual é a quantidade de prótons. Vou fazer melhor. Apago aqui. Vamos ver se vocês entenderam. Então, quero que vocês façam, que vocês determinem para mim o número da massa. Gente, isso aqui é só um exemplo, tá? Não é essas cargas que tem nele. Então, eu quero que vocês façam para mim o número da massa, o número atômico e o número de prótons. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Valendo! Que nem aquela banheira do Google. Valendo! Então, o número da massa, lembra que eu falei que vai, se caso inverter, vai ser sempre o maior? Então, o número da massa aqui será 20. O número atômico será 7. E o número de prótons, lembra que o número de prótons é igual ao número atômico? Então, também será 7. Beleza? Deu para entender essa parte? Então, vamos para a próxima.